Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 22 do segundo livro de Samuel. O texto traz o cântico de Davi em ações de graças, ou o último cântico de Davi. Este cântico ou salmo é completamente idêntico ao Salmo 18, com algumas poucas exceções. Só o Senhor pode verdadeiramente libertar. Além disso, provavelmente, isso se refere ao fim da vida de Davi. Quando nós lemos o versículo 2, a Bíblia diz: "E disse: Ó Senhor, Tu és a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador." As palavras empregadas aqui mostram o poder que está em formação contra os crentes. Somos libertados pela fé em Cristo e na cruz, pois isto é o que dá ao Espírito Santo a liberdade de ação para operar em nossa vida. Só Ele pode nos fazer vitoriosos, porque Ele é Deus. Quando vemos o versículo 3, a Bíblia diz: "Deus é a minha rocha, nele confiarei, o meu escudo e o poder da minha salvação, minha fortaleza e o meu refúgio, o meu Salvador, que me libertará da violência." A rocha, então, aqui sugere um poder irremovível. Muito frequentemente se emprega a glória de Deus como sendo a fortaleza e o amparo do seu povo. O escudo, é óbvio, é para a defesa, enquanto o poder é para o ataque. A fortaleza significa um lugar de refúgio que salva o crente da violência dos seus inimigos. O Senhor é tudo isso para nós. O versículo 7 diz: "Quando senti angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, e Ele ouviu a minha voz desde o seu templo. Chegou o meu clamor aos seus ouvidos." O Senhor, Ele é o único que, na realidade, pode ajudar. A insinuação é: se verdadeiramente o chamarmos, Ele sempre ouvirá. O templo deveria ser traduzido como templo celestial. Ainda analisando, lá no versículo 13, o versículo, quem sabe, mais conhecido deste capítulo 22, deste cântico, diz: "Do resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem." O resplendor é a glória de Deus, a qual Paulo também se refere quando ele diz que Deus mora em uma luz inacessível. É escrevendo a Timóteo, lá no capítulo 6, versículo 16, que Paulo diz isso na primeira carta. Esta é a glória de Deus. O versículo 14 diz: "O Senhor trovejou dos céus e o Altíssimo fez soar a sua voz." Meu Deus, isto aconteceu lá no Sinai e também aconteceu em Israel quando o Senhor trovejou contra os filisteus, o que está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, versículo também lá no 10. Também aconteceu no dia de Pentecostes, Atos 2 e 2, né? O versículo 15 diz: "E disparou flechas e os desbaratou, relampejou e os consumiu." Uma vez mais, o Senhor está falando de vários acontecimentos desta natureza, quando Ele ajudou Israel contra os seus inimigos. No versículo 23, o texto bíblico diz: "Porque diante de mim tenho todos os teus regulamentos, e quanto aos teus estatutos, não me apartarei deles." Uma vez mais,
Davi foi procurar ajuda na palavra de Deus em tempos de aflição, ou para o perdão do seu pecado. Ele não se apartou da palavra de Deus. O versículo 24 diz: e fui íntegro para com ele e me guardei da minha iniquidade. Então, aqui fica claro que ele levou a sua iniquidade até o altar do Senhor e deixou ali. O Salmo 51 fala desse arrependimento de Davi. Versículo 25: recompensou-me, portanto, o Senhor conforme a minha justiça e conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Este salmo tem duas pessoas como objeto de seus temas. Primeiro, Davi. Segundo, o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, o maior significado refere-se de longe ao nosso Senhor. Nele é assinalado profeticamente o Messias que, em seus sofrimentos e glórias que estavam por acontecer, cumpriria e satisfaria a linguagem destas palavras e cumpriria então estas profecias. Para terminar, o versículo 26 diz: com o bom és benigno e com o íntegro tu te mostras perfeito. Oh, que coisa linda! Eu vou ler mais uma vez o versículo 25, ou 26, versículo 26. Com o bom és benigno, e com o íntegro tu te mostras perfeito. Aqui, o Espírito Santo coloca este salmo na conclusão da narrativa histórica sobre Davi, para demonstrar a diferença entre a falibilidade de Davi e a infalibilidade do Espírito Santo. A justiça própria nunca entende a graça de Deus. Ela vê somente os terríveis pecados e faltas de Davi. Nunca consegue ver o coração penitente, nem o sangue de Jesus Cristo que nos limpa de todo pecado. A nossa natureza vai sempre olhar para o que é negativo, mas neste Davi tinha um coração que clamava a Deus e que se arrependia de verdade, e no sangue de Jesus nós encontramos o perdão para todos os nossos pecados. O homem natural não consegue enxergar essas verdades. Elas foram reveladas a nós, e a Bíblia diz que Deus ocultou dos grandes entendidos, mas revelou aos pequeninos, e graças a Deus, porque a sua palavra é revelada a nós. Há perdão no sangue de Jesus, há purificação e justificação, e nós seguimos porque Ele morreu por nós. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.